Olá, o programa OAB Nacional começa agora trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB participa de cerimônia de entrega da 15ª edição do Prêmio Inovare, que reconhece as melhores práticas para o aprimoramento da justiça no país. Em workshop, coordenação da OAB debate as principais questões do uso da inteligência artificial no direito. Em congresso de advocacia estatal, presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, defende união e parceria entre os profissionais do direito. E você vai ver também. Em artigo, Cláudio Lamáquia aponta a necessidade de compromisso com a educação do direito. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. O Prêmio Inovare, que identifica, difunde e divulga as melhores práticas para o aprimoramento da justiça no Brasil, reconheceu o trabalho de profissionais de todo o país. Os vencedores, escolhidos entre as 654 práticas selecionadas deste ano, se empenharam para melhorar a qualidade do serviço prestado à população e fomentar a participação do público nas decisões que atingem o país. A OAB é parceira institucional e participou da entrega do prêmio. O Supremo Tribunal Federal sediou em Brasília a cerimônia de premiação da 15ª edição do Prêmio Inovare, que reuniu ministros, autoridades e os finalistas escolhidos entre as 654 práticas selecionadas em 2018. Todas compõem o banco de práticas do Instituto Inovare. O Prêmio Inovare tem como objetivo identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da justiça no Brasil. E este ano, são 8 estados entre os 12 finalistas da 15ª edição da premiação, considerada a maior da área jurídica no país. Nessa edição, inscrições de todas as regiões do país foram avaliadas pela comissão julgadora em 6 categorias: advocacia, tribunal, juiz, Ministério Público, Defensoria Pública e Justiça e Cidadania. A vencedora na categoria Tribunal foi a prática Adote um Boa Noite, da Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo, que desenvolveu um site com fotos e relatos de crianças e adolescentes acolhidos pelo Poder Judiciário sem chance de adoção. O ministro e presidente do STF, Dias Toffoli, entregou o prêmio aos ganhadores. É um projeto muito bonito, é um projeto que a gente acreditou desde o começo e na hora que anuncia a premiação a gente não se aguenta, assim, é muita emoção, é um êxtase. Com muito orgulho nós vamos levar para São Paulo e continuar nesse projeto de incentivar a adoção dessas crianças mais velhas que normalmente não têm essa chance só pelos cadastros normais de adoção. Na categoria Advocacia, a grande vencedora foi a ministra e advogada-geral da União, Grace Maria Fernandes Mendonça, que apresentou a prática de acordo nacional entre bancos e poupadores sobre planos econômicos e expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Para entregar o prêmio à vencedora, o ministro do STF, Roberto Barroso, subiu ao palco. Conseguimos demonstrar, através desse acordo, agora premiado, de que é possível, sim, desenrolar, destravar questões que se arrastam por muitos anos no Poder Judiciário brasileiro, através do diálogo e através do entendimento. Portanto, acho que a grande inovação nesse momento é exatamente essa, é termos a certeza de que somos capazes de dialogar e de que somos capazes de contribuir para que o sistema de justiça flua melhor, aliviando esse sistema que anda tão sobrecarregado. Os outros finalistas receberam dos ministros presentes a placa de homenagem do Instituto Inovare. A OAB, apoiadora do prêmio, participou da cerimônia e, representada pelo presidente nacional, Cláudio Lamáquia, entregou junto ao ministro José Paulo Sepúlveda Pertence a placa ao advogado finalista na categoria Advocacia, Valdir Leite Queiroz, que apresentou a prática Agentes Voluntários do Brasil. 15ª edição do Prêmio Inovare, um prêmio que já está consolidado, importantíssimo porque traz sim práticas inovadoras para o sistema de justiça. Todos nós que queremos muito ver cada vez mais modernidade na própria justiça, na prestação jurisdicional. E, portanto, a Ordem dos Advogados do Brasil, como uma das patrocinadoras, como uma das participantes do Prêmio Inovare, sente-se absolutamente honrada de poder estar aqui hoje, de podermos ver
tantas e tantas práticas que foram apresentadas e que servirão, sem dúvida nenhuma, para a modernização da justiça, que é o que todos nós esperamos. Os demais vencedores foram, na categoria Juiz, Márcio Teixeira Bittencourt, do Estado do Pará; categoria Ministério Público, Construindo Gestores do Futuro, Estratégias de Prevenção contra o Desvio de Recursos Públicos destinado à Educação, do Ministério Público de Contas do Piauí; categoria Defensoria Pública, Ronda de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo; e categoria Justiça e Cidadania, Voto Legal, Transparência e Democracia nas Doações Eleitorais Brasileiras, do Movimento de Combate à Corrupção do Estado de São Paulo. Todos os trabalhos mostraram o empenho de seus autores em aprimorar a qualidade do serviço prestado à população. Este ano, o Instituto Inovare escolheu o tema Combate à Corrupção para o Prêmio Destaque. O prêmio foi para a prática Curso de Formação de Auditores Sociais, de autoria do Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, Wellington Rezende Silva, de São Luís do Maranhão. O Tribunal Superior do Trabalho deu posse a seu novo ministro. Luiz José Dezena da Silva entrou na vaga destinada a magistrados do trabalho de carreira. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou da cerimônia de posse no TST. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou junto com outras autoridades da posse do desembargador Luiz José Dezena da Silva ao cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ele ocupa a vaga reservada a magistrados do trabalho de carreira, no lugar do ministro Fernando Eizuono, já aposentado. Dezena é natural de Águas da Prata, em São Paulo, e ingressou na carreira de juiz do trabalho em 1990. Era desembargador do TRT da 15ª Região, com sede em Campinas, em São Paulo, desde 2010. Tem 2 graduações em Ciências Jurídicas e Contábeis, além de ter atuado como advogado e juiz do trabalho de 1º e 2º graus. A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês de dezembro de 2018. As aulas são oferecidas pela AASP, Associação dos Advogados de São Paulo, em parceria com a ENA, e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país. As aulas são realizadas nas sedes das ESAs ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada estado. Para informações sobre quais cidades terão cada curso e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço também informa como funcionam as inscrições em cada estado e cidade participante. A Ordem dos Advogados do Brasil comunica que a Lei 13.688, de 3 de julho de 2018, publicada no Diário Oficial da União em 4 de julho de 2018, e que institui o Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, entra em vigor no dia 31 de dezembro de 2018 e será de uso obrigatório no tocante à legalidade das publicações da OAB em todo o território brasileiro. O Diário Eletrônico da OAB foi regulamentado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil por intermédio do provimento número 182 de 2018, publicado no Diário Oficial da União em 31 de outubro de 2018. Portanto, a partir de 31 de dezembro de 2018, os atos, as notificações e as decisões dos órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil, salvo quando reservados ou de administração interna, serão publicados no Diário Eletrônico da OAB, a ser disponibilizado na internet e acessado no seguinte endereço eletrônico: deoab.oab.org.br. A inteligência artificial está presente em várias coisas e momentos do nosso dia a dia. Ela tem alterado de forma significativa a forma como muitas atividades e ocupações têm se desenvolvido. E aos poucos vem tomando espaço também no direito. Atenta a essas mudanças e seu reflexo na advocacia, a OAB, através de sua Coordenação Nacional de Inteligência Artificial, promoveu um workshop para debater o assunto. Veja!
A sede da OAB Nacional em Brasília realizou o workshop de inteligência artificial com a participação de especialistas de direito e tecnologia para discutir as principais barreiras de uma nova regulamentação no uso de inteligência artificial, o atual cenário dos tribunais diante das ferramentas tecnológicas e as novas oportunidades e ameaças ao direito. A OAB tem se mostrado preocupada com o uso de robôs virtuais como recurso jurídico, substituindo a atuação de advogados e advogadas. Por isso, criou um grupo para coordenar o uso desses meios na advocacia. A Coordenação de Inteligência Artificial da OAB Nacional foi criada com o objetivo de trabalhar a autorregulamentação no uso de inteligência artificial no exercício do direito. A ideia é traçar um caminho harmônico entre os profissionais de advocacia e o desenvolvimento tecnológico. Para o presidente da coordenação, José Américo Filho, o workshop funciona como um meio para o aprofundamento no debate da pauta que ainda é jovem para a OAB. Segundo ele, o uso da inteligência artificial hoje, no exercício da advocacia, ainda tramita no campo da pesquisa. Porém, acredita que essa realidade está prestes a mudar. Mas cada vez mais a gente percebe que essa tecnologia vai sendo capaz de desenvolver outras habilidades que ajudarão o advogado na elaboração de suas peças processuais. O judiciário também deve ingressar bastante com essa tecnologia para sentenças e até peças também, despachos que eventualmente sejam exigidos lá no processo. Essa tecnologia deve cada vez mais ser incorporada a esse dia a dia. O advogado Alexandre Ateniense falou sobre as principais barreiras de uma nova regulamentação. De acordo com o ateniense, atualmente o Brasil é o país que possui o maior Big Data jurídico do mundo, contribuindo para que nos próximos 5 anos o modo de advogar seja bem diferente. Dos 105 bilhões de processos ativos, apenas 20% estão tramitando em formato digital. E a tendência é que essa porcentagem aumente. Entretanto, não seria arriscado dizer que nos próximos 2 anos nós vamos pular de 20% para 40% ou 45%. No momento que a gente atingir, daqui a 2 anos, esse patamar, saibam os senhores que algumas regras tradicionais do processo civil que vieram do direito romano vão perder completamente o significado e nós vamos ter que fazer uma nova reforma do Código de Processo Civil. Na palestra sobre as principais oportunidades e ameaças da inteligência artificial aplicada ao direito, o advogado e professor Renato Blum declarou que no mundo da internet existem muitas informações fragmentadas armazenadas nas nuvens, e isso representa apenas 5% da internet mapeada. Contudo, essas informações ainda não estão customizadas e alerta que esse cenário pode mudar em curto espaço de tempo. Um dos exemplos, hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, é o próprio Watson, no nosso caso, na nossa atividade, o Ross, que foi o primeiro, entre aspas, robô indexador, ou tentando indexar essas informações. Lembrando que todas as aplicações que nós temos hoje neste foco, chamados, entre aspas, de robôs, eles dependem de ações pré-existentes, notadamente ações de alimentação. Eles já não saem pré-alimentados, eles têm que ser também customizados. E essa alimentação ainda decorre da nossa escolha. Outros temas importantes na discussão da inteligência artificial ganharam destaque no workshop. Casos concretos do Tribunal de Ética da OAB, os principais conceitos da área, o que esperar da inteligência artificial no futuro, os regramentos atuais na advocacia, as soluções jurídicas já utilizadas no mundo, a advocacia 4.0, questões legais e tendências na relação escritório e jurídico interno. O primeiro sistema de ajuda aos advogados foi apresentado no workshop, o OAB Júris. Ele vai reunir as informações jurídicas dos tribunais. Pensando na otimização e na rapidez de acesso à jurisprudência, a plataforma será gratuita e seu lançamento está previsto ainda para este mês de dezembro. A OAB Júris é uma criação do Conselho Federal em parceria com a Legal Labs.
O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou da abertura do 2º Congresso Nacional de Advocacia Estatal. No evento, ele pregou a união e a parceria da Ordem com a Advocacia Estatal para a promoção da defesa dos interesses da categoria e da sociedade, através do fortalecimento desses profissionais que são responsáveis por fiscalizar os atos de empresas do governo. O 2º Congresso Nacional da Advocacia Estatal foi realizado pela Comissão Especial de Advocacia em Estatais, sob a coordenação do presidente da comissão, Carlos Castro, na sede do Conselho Federal. O intuito do Congresso foi de aprofundar o debate entre esse segmento da advocacia e proteger as garantias do respeito aos direitos e prerrogativas inerentes à função. A importância da advocacia estatal para o país foi um dos destaques citados pelo presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, em seu discurso na abertura do evento. Esta advocacia que é uma advocacia de Estado e não de governo, fundamental e indispensável para termos efetivamente um controle maior num país que muitos dizem que vive uma crise econômica, outros dizem que vive uma crise moral, e eu tenho afirmado e reafirmado que nós vivemos hoje no Brasil uma crise ética e moral sem precedentes. A advocacia estatal é fundamental exatamente para ter o controle, para que possamos ter o controle das estatais, notadamente nos seus atos. Precisa ser fortalecida, sem dúvida nenhuma. Ele também destacou a relevância das empresas estatais, além do papel da Ordem dos Advogados em defesa do direito no país. Defesa de todas as estatais no Brasil. Defesa da valorização de todos os servidores públicos e servidores de empresas estatais. Não retrocesso no âmbito do nosso sistema constitucional. E exatamente por isto que a Ordem dos Advogados do Brasil tem que assumir este compromisso com cada um de vocês, com cada colega, advogado e advogada. O congresso aconteceu durante 2 dias. 5 painéis debateram os principais temas relacionados ao assunto. Honorários advocatícios no CPC. Práticas da advocacia empresarial no âmbito das empresas estatais. Atribuição da advocacia na função social das empresas estatais. O papel da advocacia no combate à corrupção. Implicações da reforma trabalhista nas empresas estatais. A OAB vem constantemente trabalhando em busca do aperfeiçoamento dos cursos de direito no país, alertando inclusive para a necessidade de um maior controle por parte do Ministério da Educação para a autorização de abertura de novas vagas, mantendo assim a qualidade do ensino. E é através de cursos bem feitos que os bacharéis em Direito têm maior chance de passar no exame de ordem, considerado e defendido pela OAB como um importante meio para aferir a qualidade da educação aplicada nas faculdades brasileiras. O ensino jurídico tem sido preocupação constante da Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente quando se trata da excelência dos cursos de direito, que vem se expandindo em todo o país. Ao longo dos últimos anos, foram criadas diversas vagas que, na opinião da Ordem, precisam ser melhor avaliadas. Para se ter uma ideia, existe hoje no Brasil mais de 1.100.000 advogados e advogadas e mais de 1.000 faculdades do curso de Direito. Somente em 2018, o Ministério da Educação liberou a abertura de mais de 200 novos cursos em instituições de ensino superior, criando cerca de 30.000 novas vagas. Sobre o assunto, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, emitiu nota recentemente em que reafirma a posição da Ordem quanto à qualidade dos cursos jurídicos do país. No texto, ele diz que a OAB busca constantemente o aperfeiçoamento dos cursos de direito no país, requerendo, inclusive, maior controle por parte do Ministério da Educação para a autorização de abertura de novas vagas, para que a qualidade do ensino não seja comprometida.
E completa: seria importante o comprometimento do futuro governo contra o uso político do MEC, que tem patrocinado ao longo dos últimos anos um verdadeiro estelionato educacional, ao autorizar o funcionamento de faculdades de direito sem qualificação, contrariando pareceres da OAB e os interesses de toda a sociedade. A falta de padrão nos cursos tem se refletido no baixo nível de aprovação no exame da ordem. Em 2017, somente na primeira etapa, a taxa de reprovação chegou a mais de 80%. Também na nota divulgada pela OAB, Cláudio Lamáquia defende o exame da ordem e diz que o exame da ordem é um importante meio para aferir a qualidade do ensino do direito, sendo uma prática comum em inúmeros países do mundo, como Estados Unidos e Japão e em praticamente toda a Europa, que tem por objetivo preservar a sociedade de profissionais que não possuem conhecimento suficiente para garantir o resguardo de direitos fundamentais, como a liberdade, a honra e o patrimônio das pessoas. A atuação da ordem em favor da qualidade da educação jurídica no país tem gerado resultados. Prova disso é que a entidade teve alguns pleitos atendidos pelo Conselho Nacional de Educação, na revisão das diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Direito, como o impedimento à ideia de diminuição de duração dos cursos de 5 para 3 anos. A inserção de várias disciplinas que passaram a ser obrigatórias, como direito previdenciário, mediação, conciliação e arbitragem. Há ainda a possibilidade de inclusão das disciplinas de direito eleitoral, direito digital, direito ambiental, direito desportivo, direito da criança e adolescente, direito agrário e direito portuário. A OAB conseguiu também a permanência do Núcleo de Práticas Jurídicas em todas as instituições de ensino superior do Brasil. O parecer 635 de 2018 ainda necessita de homologação do Ministério da Educação para entrar em vigor. Em outro artigo publicado no jornal Correio do Povo de Porto Alegre, o presidente da Ordem reafirma a necessidade de compromisso com a educação, já que, segundo ele, sem qualidade no ensino, o Brasil não avançará. Nos últimos anos, o número de cursos superiores de direito cresceu significativamente no país. Considerada pela Ordem dos Advogados do Brasil como um verdadeiro estelionato educacional, a liberação indiscriminada e irresponsável de novos cursos na área, sem uma avaliação profunda da qualidade de ensino, preocupa a OAB. São constantes as críticas da entidade ao Ministério da Educação. Em artigo publicado no jornal Correio do Povo, o presidente nacional da entidade, Cláudio Lamáquia, chama a atenção para a aposta do MEC de que a quantidade de cursos de direito vai promover o desenvolvimento social. Para Lamáquia, esse fato prejudica milhares de estudantes que, por muitas vezes, são enganados por instituições sem condições de oferecer educação de qualidade. Ele ainda questiona os interesses do MEC para a ampliação na oferta de cursos e também por não levar em consideração os pareceres elaborados pela Ordem dos Advogados do Brasil contra a autorização para as faculdades. A Ordem vem apontando, desde a definição do novo governo, os inúmeros desafios, entre eles o de resolver o ensino público precário, o número insuficiente de vagas e professores mal remunerados e desvalorizados. No fim do artigo, o presidente da OAB Nacional é enfático ao afirmar que o Brasil não avançará sem educação de qualidade, correção que precisa ser feita de ponta a ponta, inclusive a partir da adoção de critérios de maior responsabilidade e fiscalização por parte do Ministério da Educação. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.